1 Samuel, capítulo 1. Havia um homem chamado Eucana, da tribo de Efraim, que morava em Ramataim Zofim, na região das montanhas de Efraim. Eucana era filho de Jeroão. Jeroão era filho de Eliú. Eliú era filho de Tou. E Tou era filho do Efraimita Zufi. Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Todos os anos, Eucana e sua família faziam uma viagem até o tabernáculo em Siló, a fim de adorar ao Senhor dos céus e oferecer sacrifícios a ele. Os sacerdotes que estavam de serviço nesse tempo eram os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava uma parte para Penina e outra para todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana ele dava 2 vezes mais, porque eu a amava, apesar de o Senhor a ter deixado estéril. Acontece que Penina piorava a situação porque provocava Ana continuamente, para deixá-la irritada pelo fato de o Senhor não lhe permitir ter filhos. E todos os anos era a mesma coisa. Penina caçoava de Ana e a provocava quando iam a Siló, a casa de Deus. Por isso Ana chorava muito e não tinha vontade de comer. "O que está acontecendo com você, Ana?" perguntou o marido. "Por que você está chorando e por que não come? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos?" Certo dia, após a refeição da tarde, quando ainda estavam em Siló, Ana foi ao tabernáculo do Senhor. O sacerdote Eli estava sentado no seu lugar de costume, ao lado da entrada. Ela estava sentindo-se profundamente angustiada e chorava amargamente, enquanto fazia a sua oração ao Senhor. Ana fez este voto dizendo: "Ó Senhor dos exércitos, se olhar para o sofrimento e responder à minha oração, dando-me um filho, então dedicarei esse filho ao Senhor. Ele será seu por todos os dias que viver, e os seus cabelos e sua barba nunca serão cortadas." Eli percebeu que a boca de Ana se mexia enquanto ela orava em silêncio, do fundo do coração diante do Senhor. Porém Eli não ouvia som algum. Então pensou que ela estivesse embriagada, e perguntou a ela: "Era preciso vir aqui embriagada? Veja se para de beber vinho." "Por favor, meu senhor," respondeu ela, "não estou embriagada. Estou profundamente angustiada e estava abrindo meu coração diante do Senhor. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Não julgue a sua serva como uma mulher vadia. Oro assim por sofrer grande angústia e aflição." Nesse caso, disse Eli: "Tenha bom ânimo. Levante-se, vá em paz, e que o Deus de Israel conceda o que você pediu." Ó Senhor, muito obrigado," Ana exclamou. Então ela voltou feliz e começou a se alimentar de novo. A tristeza desapareceu do seu rosto. A família se levantou bem cedo na manhã seguinte e foi ao tabernáculo adorar o Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e no devido tempo teve um filho, e deu ele o nome de Samuel, dizendo: "Eu o pedi ao Senhor." No ano seguinte, Eucana, com toda a sua família, viajou para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto. Desta vez sem a companhia de Ana. Ela disse ao seu marido: "Vamos esperar até que o menino esteja desmamado, então eu o levarei e o apresentarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre." Eucana, seu marido, lhe disse: "Está bem, faça como achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo. Seja feita a vontade do Senhor." E assim ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Então, havendo-o desmamado, apesar de o menino ainda ser muito pequeno, ela o levou à casa do Senhor em Siló. Levou também um novilho de 3 anos para o sacrifício, cerca de 30 litros de farinha e uma vasilha de vinho. Depois do sacrifício do novilho, levaram o menino a Eli. "Meu senhor, lembra-se de mim?" perguntou Ana ao sacerdote Eli. "Juro por sua vida que sou aquela mulher que esteve aqui aquela vez, orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse este filho, e ele atendeu o meu pedido. Por isso agora eu o entrego ao Senhor, por todos os dias em que viver. Ele pertencerá ao Senhor, pois ao Senhor foi pedido." E adoraram ali ao Senhor. 1 Samuel capítulo 2. Então Ana fez a seguinte oração: Quanto me alegro no Senhor, quanta força e bênção Ele me tem dado. Agora tenho uma resposta para os meus inimigos, porque me alegro na sua salvação. Ninguém é tão santo quanto o Senhor. Não há outro Deus além do Senhor, nem há rocha alguma como o nosso Deus. Deixem de falar tão orgulhosamente. Não saiam palavras arrogantes da boca de vocês. O Senhor é um Deus sábio. Ele julgará suas ações.
O arco dos fortes foi quebrado. Os que eram fracos agora são fortes. Os que tinham muito agora passam fome. Os que passam fome agora têm alimento. A mulher que não tinha filhos agora tem 7. Aquela que tinha muitos filhos agora não tem mais. O Senhor tira a vida e a dá. Ele faz descer a sepultura e dela faz retornar. O Senhor faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos. A um ele humilha, a outro ele exalta. Do pó ele levanta o necessitado. Sim, de um monte de cinzas ele exalta o pobre. E o trata como príncipe e o faz sentar num lugar de honra. Porque toda a terra é do Senhor. Ele põe em ordem do mundo. O Senhor protegerá os homens piedosos, porém os maus serão silenciados na escuridão, pois ninguém será vitorioso pela sua própria força. Os que lutam contra o Senhor serão humilhados. Do céu, o Senhor troveja contra eles. Ele julga até os confins da terra. Ele dará grande força ao seu rei e dará grande glória ao seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, sem o menino. E Samuel tornou-se servo consagrado ao Senhor, sob a orientação do sacerdote Eli. Os filhos de Eli eram homens maus que não amavam o Senhor. Estavam acostumados a mandar o empregado ficar ali por perto, e quando alguém oferecia sacrifício, o empregado vinha com um garfo grande de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, colocava o garfo na panela ou travessa, e o sacerdote ficava com tudo o que vinha no garfo. Era assim que eles tratavam todos os israelitas que vinham a Siló. Às vezes o empregado vinha antes mesmo de queimar a gordura sobre o altar e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: me entregue um pedaço da carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você a carne cozida, ele a quer crua. Se o homem que oferecia o sacrifício respondesse: leve quanto quiser, mas primeiro é preciso queimar a gordura, conforme a lei manda, então o empregado respondia: não, ou você me entrega a carne agora, ou eu mesmo a tomo à força. Assim, aos olhos do Senhor, o pecado desses jovens era muito grande, pois tratavam com desprezo as ofertas que o povo trazia ao Senhor. Embora ainda fosse uma criança, Samuel ministrava diante do Senhor e vestia um pequeno manto de linho semelhante ao manto sacerdotal. Cada ano a mãe de Samuel fazia para ele uma túnica e a levava para ele quando vinha com o marido para Siló oferecer sacrifício anual. Antes de voltarem para casa, Eli abençoava Eucana, dizendo: que o Senhor dê filhos a você com esta mulher no lugar deste que ela pediu e entregou ao Senhor. E o Senhor abençoou Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia diante do Senhor. Eli já estava muito velho, mas ele sabia o que seus filhos faziam a todo o Israel, e como conquistavam e tinham relações com as mulheres que prestavam serviço à entrada do tabernáculo. Então ele lhes disse: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo tenho ouvido o mal que vocês têm praticado. Parem com isso, meus filhos. Tenho ouvido o povo do Senhor falar coisas terríveis a respeito de vocês. Quando um homem pecar contra outro homem, os juízes o julgarão. Mas se o homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Porém, seus filhos não deram atenção ao que lhes dizia, porque o Senhor já tinha decidido matá-los. O pequeno Samuel ia crescendo e era estimado pelo Senhor e pelas pessoas. Um dia veio a Eli um homem de Deus com este recado da parte do Senhor: por acaso não manifestei claramente o meu poder à família de seu pai, quando eles eram escravos no Egito, sob o domínio do faraó? Não escolhi seu pai Levi entre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote e sacrificar sobre o meu altar, queimar incenso e usar um manto sacerdotal quando estivesse prestando serviço diante de mim? E não dei à família de seu pai, os sacerdotes, as ofertas queimadas trazidas pelo povo? Por que então vocês são tão gananciosos e querem todas as ofertas que são trazidas a mim? Por que você, Eli, tem honrado mais a seus filhos do que a mim? Pois você a ele e eles engordaram, comendo o melhor das ofertas feitas por Israel, o meu povo. Portanto, eu, o Senhor, o Deus de Israel, declaro que, embora tenha prometido que a sua família, da tribo de Levi, sempre seria a família dos meus sacerdotes, agora vejo que é impossível permitir que continuem a fazer o que fazem. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Acabarei com a sua família de modo que ela não me prestará mais serviço como sacerdotes. Cada membro da sua família morrerá antes do tempo. Ninguém chegará a envelhecer. Você terá inveja da prosperidade que darei ao meu povo, mas você e sua família estarão em aflição e necessidade na casa de Deus, e ninguém da sua casa ficará velho. E todos os descendentes que sobreviverem, que eu não eliminar do meu altar,
viverão em tristeza e angústia, e seus filhos morrerão quando estiverem com toda a força. E para provar que aquilo que eu disse vai acontecer, farei com que seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morram no mesmo dia. Então farei surgir um sacerdote fiel que estará a meu serviço e agirá de acordo com o meu coração e a minha mente. Abençoarei os seus descendentes para sempre, e ele servirá sempre diante do meu rei ungido. Então todos os seus descendentes se curvarão diante dele, mendigando dinheiro e alimento. Por favor, eles implorarão, arranje-me um trabalho e entre os sacerdotes, de maneira que eu tenha pelo menos o que comer. 1 Samuel capítulo 3. Enquanto isso, Samuel servia ao Senhor como assistente de Eli. Naqueles dias eram muito raras as mensagens e visões que vinham do Senhor. Porém, certa noite, depois que Eli tinha ido deitar-se em seu lugar de costume, com sua idade avançada, Eli estava quase cego. Samuel dormia no templo do Senhor, perto da arca. A lâmpada de Deus ainda não se havia apagado. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu Samuel. Ele levantou-se e correu ao quarto de Eli e disse: Aqui estou, o Senhor me chamou? Perguntou Samuel. Não chamei, disse Eli. Volte para a cama. E ele voltou e deitou-se. Então o Senhor chamou novamente: Samuel? E de novo Samuel se levantou e correu ao quarto de Eli e disse: Aqui estou, o Senhor me chamou? Não, eu não chamei você, meu filho, disse Eli. Volte e deite-se novamente. Antes disso, Samuel não conhecia a voz de Deus, porque nunca tinha recebido uma mensagem do Senhor. E o Senhor chamou Samuel pela 3ª vez, e mais uma vez ele se levantou e foi ao quarto de Eli e disse: Aqui estou, o Senhor me chamou? Então Eli entendeu que era o Senhor que tinha falado ao menino. Por isso ele disse a Samuel: Vá deitar-se, e se alguém o chamar novamente, responda: Pronto, pode falar, Senhor, pois o seu servo está ouvindo. E Samuel voltou a deitar-se. E o Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: Fale, o teu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel: Vou fazer uma coisa em Israel que vai deixar todo o povo apavorado. Vou cumprir o que disse a Eli que faria a sua casa do início ao fim. Não é de hoje que venho dizendo a Eli que julgarei a sua família para sempre, por causa dos pecados dos seus filhos, dos quais ele tinha conhecimento. Seus filhos não me respeitam e Eli não os repreendeu. Por isso jurei à casa de Eli que nenhum sacrifício ou oferta queimada apagará a culpa dos seus pecados. Samuel ficou deitado até que amanheceu o dia, e então abriu as portas da casa do Senhor, como de costume, porém estava com medo de contar a Eli o que o Senhor lhe havia dito. Mas Eli o chamou e disse: Samuel, meu filho. E Samuel respondeu: Estou aqui. Então ele perguntou: O que foi que o Senhor disse a você? Conte-me tudo. Não me esconda nada, que o Senhor o castigue de maneira severa se você esconder de mim alguma coisa do que ele falou a você. Então Samuel contou a Eli tudo o que o Senhor tinha falado e não lhe escondeu nada. Ele disse: Ele é o Senhor, que ele faça segundo a sua vontade. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele, fazia com que se cumprisse tudo o que ele dizia. E todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel era um profeta do Senhor. E o Senhor continuava a aparecer a Samuel em Siló e revelava a sua palavra a ele.